Boa noite a todos os guardiões da verdade, irmãos, irmãs que destemidamente renunciam, às vezes, ofertas, mas permanecem pela verdade. Bem, porque quem te convidou, te chamou para fazer parte disto, não foi homem algum, mas foi Deus no seu próprio coração, abrindo o seu entendimento para conhecer aquilo que realmente é a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada. Como nós falamos que por muitos anos estivemos sujeitos a alguma coisa contrária à palavra de Deus, mas graças a Deus estamos hoje só com a Bíblia e ela é suficiente. Mesmo quando alguém diz que a Bíblia é uma luz apagada, ela ilumina, ela tem iluminado os nossos corações. Ela é sim uma luz apagada, porque o cego não vê o sol brilhar, né? Não podem ver a luz das Escrituras, ela não tem valor nenhum. Do que vale o preço na mão do tolo? Perguntou Salomão. Então, de que vale a Bíblia na mão de tolos, de idólatras? Nenhum valor tem. De que vale a palavra de Deus para incrédulos? Nada. A palavra de Deus não teve valor nenhum para Eva, para Adão, quando eles preferiram ouvir a voz da serpente. Então, Adão, transgredindo, levou toda a humanidade à perdição. O segundo Adão, Cristo, obedecendo em tudo, dá a oportunidade ao homem de novamente reencontrar com seu Criador. Graças a Deus por isto. Quando Deus fez o homem, Ele o fez puro. Ele o fez para governar, estar sobre todas as suas obras, sobre animais da terra, dos céus e dos mares. Tudo estava sob o domínio do homem. E justamente este homem, que foi plantado como uma árvore para dar vida, mas transgrediu, trouxe a morte a toda a humanidade. Jeremias, no capítulo 2 do seu capítulo, no verso 21, o capítulo tem o título que Israel abandona a Deus. Vejam bem, no princípio, o que aconteceu no Éden. Deus foi abandonado por Adão e Eva. Foi abandonado, foi negligenciado, foi ignorado. Então deram ouvidos à voz do maligno. E isso fez com que a terra toda fosse amaldiçoada. Porque Deus não amaldiçoou o homem, mas ao amaldiçoar a terra, colocou o homem para sofrer sobre a terra. Então a terra passou a produzir espinhos e cardos que não existiam. Então veja bem, este corpo é pó. Deus disse, tu és pó e ao pó tu has de tornar. Então automaticamente lá no Novo Testamento nós encontramos carne e sangue não herdam o reino de Deus. Portanto,
essa carne está condenada a voltar ao pó, sentença dada quando Deus foi abandonado. E durante todos os séculos, Deus tem chamado pessoas para permanecer por Ele na terra. E muitos têm ficado sem permanecer por Deus, mas alguns remanescentes estão preparados e permanecem por Deus. Agora, quem que formou Adão, formou Eva, plantou-os no jardim do Éden? Porque nós somos considerados como árvores, na Bíblia também, né? E cada árvore deve produzir segundo a sua espécie, conforme Gênesis 3. Então vejam bem que a espécie humana não poderia ser enxertada por uma espécie de um animal. Mas, como dizem, Eva teve relacionamento sexual com a serpente, que segundo uma falsa mensagem tinha 3,5 metros de altura. Veja só, e se tivesse sido acontecido isto, o híbrido não sairia um ser humano, mas seria uma besta esquisita, né? Nem serpente e nem ser humano, estaria no meio. São confusões que as pessoas criam e torna-se um cavalo de batalha, coisas que não têm por que nós ficarmos batalhando sobre isto. O que nós devemos batalhar é pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, essas pessoas que invocam com isto, arrumam novos tradutores para traduzir Bíblia, para ficar de acordo com o seu próprio pensamento, né? Nós ficamos com as Escrituras, porque Deus quer que nós fiquemos com o que está escrito e não com o que vai surgindo durante os séculos. Deus disse para Israel, através de Jeremias, no capítulo 2, verso 21, Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como de vide brava? Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, na santidade, na dignidade e na pureza. Como, pois, Deus os encontrou ali depois, escondendo-se de Deus? Por transgredirem a ordem de Deus, então eles se corromperam. E Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 5, começando aí no verso 12, ele faz uma comparação entre isto. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo diz que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Eva foi enganada. E Adão caiu com ela. E através de Adão entrou o pecado no mundo. Vejam bem. Aí Adão trouxe a consequência do pecado. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Passou para toda a raça humana. No entanto, a morte reinou. Vou só saltar aqui para o verso. Vou continuar no verso 13. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Então nós vamos entender que todos pecaram, embora nem todos pecaram na semelhança da transgressão de Adão. Já nasceram como pecadores por culpa de Adão. Adão era a figura daquele que havia de vir no segundo Adão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então vejam bem que a morte veio através de Adão e a vida veio através de Cristo. Então nós ficarmos aqui reclamando ou tentando, discutindo genealogias, como Paulo escreveu para Tito, isso não leva a lugar nenhum, isso não edifica de quem Caim é filho, de quem como passou a semente da serpente na arca. O que vai nos trazer ajuda nisto? Nenhuma. Só vai nos trazer ajuda quando nós reconhecermos que somos pobres pecadores, mas que temos um grande Salvador, temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Estão vendo? Então isso é importante, meus irmãos. Agora ficar aí discutindo, como Paulo escreveu a Tito, falando para ele não entrar nesses assuntos. Ele diz no capítulo 3 de Tito, no versículo 9: mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Que diferença faz para mim, para você, perder o nosso tempo em relação a isto? Nós temos que nos apegar à semente da mulher. Tu ferirás o calcanhar, ela te ferirá a cabeça. Ferir a serpente, pronto, que é a transgressão, que é a desobediência. Que a serpente leva o homem a se posicionar, mesmo sendo religioso, contra a verdade de Deus. Jesus falou isto. Quando o homem não ama a Deus e não ama o seu próximo, ele está demonstrando que ele tem um espírito errado dentro dele, que é o espírito do maligno, é o espírito de Satanás. Jesus chegou a dizer que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que bem nós estamos fazendo. Os ímpios também fazem assim, eles amam os que lhe amam, eles ajudam os que lhe ajudam, mas nós provamos o nosso amor para com Deus quando amamos os nossos inimigos. Não somente aqueles que nos abençoam, que nos bendizem, mas aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que jogam pragas sobre nós, que querem ver a nossa derrota. Nós temos um coração segundo Deus, então nós dizemos: Deus te abençoe. Agora, se ele vai receber a bênção de Deus, Jesus disse para os seus discípulos, quando ele enviou de 2 a 2, aqueles 70, chega numa casa, diz: a paz seja convosco. Se tiver alguém de paz ali, ele recebe ela. Se não, ela volta para você. Então você diz: Deus te abençoe. Mas se ele não receber aquela bênção, ela vem para você. Você não perde nada em amar. Você não perde nada em querer bem as pessoas. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas. Vamos observar essas coisas e vamos prosseguir a nossa jornada. Porque nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Então o pecado veio de um homem, veio de Adão, a graça veio por Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores. Então quem que desobedeceu? Adão. Eva fisicamente, pessoalmente, nunca ouviu Deus dizendo para ela não comer. Adão transmitiu para ela. A responsabilidade era de Adão. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, meus amados e preciosos irmãos, nós devemos aproximar da vida e deixar a morte para lá. Nós não temos que se tornarmos hoje desobedientes, transgressores. Ah, Adão, não. Agora nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, nosso objetivo é Cristo. É viver por Cristo, é buscar uma nova vida. Porque nós somos plantados por Deus. Deus nos plantou, nos colocou aqui e Ele espera de quê de nós? Desunião? Não. Transgressão? Não. Desobediência? Não. Mas Ele espera frutos de vida eterna. Ele espera que nós possamos produzir frutos que alegram o seu coração, que é a obediência à palavra, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. O que aconteceu no Éden? Foi simplesmente que Adão e Eva não creram, deixaram de crer em Deus para crer na serpente. Acharam que ela tinha mais sabedoria do que Deus. Muitos estão aí pensando que são mais sábios, né? Mas estão enganados. Então, meus irmãos, firmemos nisto. Temos um Salvador, e este é Jesus Cristo. Curador, e este é Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém.